Introdução. Há uma necessidade. A escola prepara as crianças para o mundo real? Estude com afinco, tire boas notas e você encontrará um bom emprego com um salário alto. Costumavam falar meus pais. O objetivo deles na vida era oferecer instrução superior para mim e para minha irmã mais velha, de modo que no futuro tivéssemos maiores oportunidades de sucesso. Quando finalmente me formei em 1976 com destaque, pois fui um dos primeiros lugares da turma no curso de contabilidade da Flórida. Meus pais finalmente atingiram seu objetivo. De acordo com o plano diretor, fui contratada por um dos 8 grandes escritórios de contabilidade e imaginava à minha frente uma longa carreira em uma aposentadoria enquanto ainda fosse jovem. Meu marido, Maicon, seguiu um percurso semelhante. Ambos viemos de famílias trabalhadoras, de recursos modestos, mas com uma forte ética em relação ao trabalho. Maicon também se formou com louvor e ele o fez 2 vezes, primeiro em engenharia e depois em direito. Rapidamente foi contratado por um prestigioso escritório de advocacia em Washington, especializado em patentes. Seu futuro parecia brilhante, com uma trajetória profissional bem definida e uma aposentadoria precoce garantida. Embora nossas carreiras tenham sido bem-sucedidas, elas não foram exatamente o que esperávamos. Ambos mudamos de emprego várias vezes, pelas razões certas. Contudo, não há planos de pensão garantido. Nossos fundos de aposentadoria já aumentaram em função de nossas contribuições individuais. Maicon e eu somos muito felizes no casamento, temos 3 filhos maravilhosos. Enquanto escrevo esse livro, 2 deles já estão na faculdade e o terceiro está começando o 2º grau. Gastamos uma fortuna para assegurá-los de que nossos filhos estão recebendo a melhor formação possível. Um dia, em 1996, um dos meus filhos chegou em casa decepcionado com a escola. Estava aborrecido e cansado de estudar. Por que tenho que perder tempo estudando coisas que nunca aplicarei na vida real? Protestou. Sem pensar, respondi. Porque se você não tiver boas notas, você não vai entrar na faculdade. Mesmo que eu não entre na faculdade, replicou, vou ficar rico. Se você não se formar, não vai conseguir um bom emprego, respondi com uma ponta de pânico e preocupação maternal. E se você não tiver um bom emprego, como é que você pode ficar rico? Meu filho deu um sorriso forçado e balançou a cabeça. Já tínhamos levado esse papo várias vezes. Ele baixou a cabeça e desviou o olhar. Minhas palavras cheias de sabedoria materna caíram novamente em ouvidos surdos. Embora esperto e determinado, ele sempre se mostrou um garoto bem educado e respeitador. Mãe, começou. Era minha vez de ouvir um sermão. Caía na real. Olha o que está acontecendo. As pessoas mais ricas não ficam ricas por causa do estudo. Veja o Michael Jordan e a Madonna. Até o Bill Gates largou Harvard para fundar a Microsoft e ainda tem pouco mais de 30 anos. Há um arremessador de beisebol que ganha mais de 4 milhões, embora digam que ele é desafiado mentalmente. Sentiu-se um prolongado silêncio. Percebi que estava dando a meu filho os mesmos conselhos que meus pais tinham me dado. O mundo havia mudado, mas os conselhos continuavam os mesmos. Boa formação e notas altas não são mais suficientes para garantir o sucesso e ninguém parece ter se dado conta, a não ser nossos filhos. Mãe, continuou ele, não quero trabalhar tanto como você e o papai. Vocês ganham muito dinheiro, moramos em uma casa grande e temos muitos brinquedos. Se seguir seu conselho, vou acabar como vocês, trabalhando demais só para pagar mais impostos e me endividar. Não há mais segurança no emprego. Já sei tudo a respeito de dowsing. Eu não sei falar inglês, tá? Também sei que o pessoal que se forma na universidade não está ganhando tanto quanto antigamente. Sei que não posso depender da Seguridade Social ou dos fundos de pensão da empresa para me aposentar-me. Preciso de novas respostas. Ele estava certo.
Ele precisava de novas respostas e eu também. O conselho de meus pais pode ter funcionado para as pessoas que nasceram antes de 1945, mas pode ser um desastre para os que nasceram em um mundo em rápida transformação. Não basta dizer para os filhos vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego tranquilo e seguro. Eu sabia que tinha que procurar novas formas de orientar e educar a educação dos meus filhos. Como mãe e contadora, preocupava-me com a falta de instrução financeira nas escolas que nossos filhos frequentam. Muitos dos jovens de hoje têm cartão de crédito antes de concluir o segundo grau e, todavia, nunca tiveram aulas sobre dinheiro e a maneira de investi-lo, para não falar da compreensão do impacto dos juros compostos sobre os cartões de crédito. Simplesmente são analfabetos financeiros e, sem o conhecimento de como o dinheiro funciona, eles não estão preparados para enfrentar o mundo que o espera. Um mundo que dá mais ênfase a despesas do que a poupança. Quando meu filho mais velho ficou totalmente endividado no cartão de crédito no primeiro ano da faculdade, eu o ajudei a resgatar os cartões e comecei a procurar um programa que me ajudasse a educar meus filhos em termos de questões financeiras. No ano passado, meu marido ligou do escritório. Encontrei alguém que pode ajudar você, ele disse. Seu nome é Robert Kiyosaki. Ele é um empresário e investidor e está aqui para patentear um produto educacional. Penso que é o que você estava procurando. Justamente o que eu estava procurando. Meu marido, Maicon, ficou tão impressionado. O novo produto educacional de Robert estava desenvolvendo, que conseguiu que nos participássemos de um teste de protótipo. Como se tratava de um produto educacional, perguntei também à minha filha de 19 anos, caloura da universidade local, se ela gostaria de participar do teste e ela concordou. Cerca de 15 pessoas, divididas em 3 grupos, participaram do teste. Mike estava certo. Era esse produto educacional que eu estava procurando. Parecia um tabuleiro coloridíssimo de banco imobiliário. Contudo, havia 2 pistas, uma interna e outra externa. O objetivo do jogo era sair da primeira pista, que Robert chamava de Corrida dos Ratos, e alcançar a pista externa, ou a pista da alta velocidade. Como dizia Robert, a pista da alta velocidade simula o jogo dos ricos na vida real. Então Robert descreveu para nós a Corrida dos Ratos. Se você observar a vida das pessoas de instrução média, trabalhadoras, você verá uma trajetória semelhante. A criança nasce e vai para a escola, os pais se orgulham porque o filho se destaca, tira boas notas e altas e consegue entrar na universidade. O filho se forma, talvez faça uma das pós-graduação e então faz exatamente o que estava determinado. Procura um emprego ou segue uma carreira segura e tranquila. Encontra esse emprego, quem sabe de médico ou advogado, ou entra para as Forças Armadas ou para o serviço público. Geralmente o filho começa a ganhar dinheiro, chega um monte de cartões de crédito e começa as compras, se é que já não tinha começado. Com dinheiro para torrar, o filho vai aos mesmos lugares onde vão os jovens, conhece alguém, namora e às vezes casa. A vida é tão maravilhosa porque atualmente marido e mulher trabalham. 2 salários são uma bênção. Eles se sentem bem-sucedidos, seu futuro é brilhante e eles decidem comprar uma casa, um carro, uma televisão, tirar férias e ter filhos. O desejo se concretiza. A necessidade de dinheiro é imensa. O feliz casal conclui que suas carreiras são de maior importância e começa a trabalhar cada vez mais para conseguir promoções e aumentos. A renda aumenta e vem outro filho e a necessidade de uma casa maior. Eles trabalham mais arduamente, tornam-se funcionários melhores, voltam a estudar para obter especialização e ganham mais dinheiro. Talvez arrumem mais um emprego. Suas rendas crescem, mas a alíquota de impostos de renda, o imposto predial da casa maior, as contribuições para a Seguridade Social e os impostos também crescem. Eles olham para aquele contra-cheque alto e se perguntam para onde todo aquele dinheiro vai. Aplicam em alguns fundos mútuos e pagam as contas do supermercado com cartão de crédito. As crianças já têm 5 ou 6 anos e é necessário poupar não só para
aumentos das mensalidades escolares, mas também para a velhice. O feliz casal, nascido há 35 anos, está agora preso na armadilha da corrida dos ratos pelo resto de seus dias. Eles trabalham para os donos das empresas, para o governo, quando pagam os impostos, e para o banco, quando pagam os cartões de crédito e hipoteca. Então, eles aconselham seus filhos a estudar com afinco, obter boas notas e conseguir um emprego ou uma carreira seguros. Eles não aprendem nada sobre dinheiro, a não ser aqueles que se aproveitam de sua ingenuidade e trabalham arduamente a vida inteira. O processo se repete com a geração seguinte de trabalhadores. Essa é a corrida dos ratos. A única maneira de sair da corrida do rato é provar sua proficiência, tanto na contabilidade quanto no investimento, que são dois dos assuntos mais difíceis de dominar. Com uma autoria independente formada que já trabalhou para um dos 8 grandes escritórios de contabilidade, fiquei surpresa ao ver que Robert tornara o aprendizado desses 2 temas divertidos e empolgantes. O processo estava tão bem dissimulado e enquanto trabalhávamos diligentemente para sair da corrida do rato, esquecíamos rapidamente do que estávamos aprendendo. Logo, o teste do produto se transformou em uma tarde divertida em que falei com minha filha de coisas que nunca tínhamos discutido antes, como contadora, jogar um jogo que precisava de uma demonstração de renda e de um balanço era tão fácil, de modo que tive tempo para ajudar minha filha e os demais jogadores do grupo a entender conceitos que eles desconheciam. Naquele dia, fui a primeira pessoa e a única de todo o grupo do teste a sair da corrida dos ratos. Saí em 50 minutos, embora o jogo continuasse por cerca de 3 horas. Na minha mesa estavam um gerente de banco, o dono de uma empresa e um programador de computadores. O que me perturbou muito foi o pouco que essas pessoas sabiam sobre contabilidade e investimento, assuntos importantes para as vidas. Fiquei imaginando como eles administravam as questões financeiras na vida real. Podia entender que minha filha de 19 anos não sabia nada, mas eles eram adultos com pelo menos o dobro de sua idade. Depois que terminei a corrida dos ratos, fiquei acompanhando por 2 horas minha filha e aqueles adultos instruídos e abastados que rolavam os dados e movimentavam seus marcadores. Embora tivesse contente de vê-los aprender tanto, fiquei incomodada ao perceber que os adultos tinham pouco conhecimento dos princípios básicos de contabilidade e de investimento. Eles não conseguiam ver com clareza a relação entre suas demonstrações de renda e seus balanços. À medida que compravam e vendiam ativos, eles tinham dificuldade em lembrar que cada transação podia ter impacto sobre o fluxo de renda mensal. Pensei em quantos milhões de pessoas no mundo real lutam com problemas financeiros só porque nunca estudaram esse tema. Graças a Deus, estes estavam se divertindo e se distraindo na ânsia de ganhar o jogo, disse para mim mesma. Quando Robert deu por finalizado o teste, ele nos concedeu 15 minutos para discutir e criticar entre nós mesmos. O dono da empresa de meu grupo não estava feliz. Ele não gostou do jogo. Não preciso conhecer isso, disse. Tenho contadores, gerentes de banco e advogados que me assessoram nesses assuntos. Robert lhe respondeu. Você já notou que há uma porção de contadores que não ficam ricos? E gerentes de banco e advogados e corretores de valores e corretores imobiliários? Eles sabem muita coisa e, em geral, são inteligentes, mas a maioria não é rica. Como nossas escolas não ensinam o que os ricos conhecem, seguimos os conselhos dessas pessoas. Mas um dia você está dirigindo na estrada, preso no engarrafamento, enquanto tenta chegar ao escritório e olha para o lado e vê seu contador preso no mesmo engarrafamento. Você olha para o lado e vê seu gerente de banco. Isso te deveria dizer alguma coisa. O programador de computadores também não ficou muito impressionado com o jogo. Posso comprar um software que me ensine tudo isso. O gerente de banco, contudo, estava empolgado.
Estudei isso na escola, quer dizer, a parte da contabilidade, mas nunca soube aplicá-la à minha vida real, agora eu sei. Preciso sair da corrida dos ratos. Mas foi o comentário da minha filha que mais me impressionou. Me diverti aprendendo, disse. Aprendi um monte de coisas sobre como o dinheiro funciona e como investi-lo. Então acrescentou: agora posso escolher uma profissão pelo que quero fazer e não para ter um emprego seguro ou mordomistas ou pelo salário. Se eu aprender o que o jogo ensina, ficarei livre para fazer e estudar o que o meu coração pede, e não porque as empresas estão à procura de determinadas habilidades profissionais. Se aprender isso, não vou ter que me preocupar com a segurança no emprego e a seguridade social, como a maioria da minha turma. Não consegui ficar para a conversa com Robert depois que o jogo acabou, mas concordei em voltar e me encontrar com ele para falar mais sobre o projeto. Sabia que ele queria usar o jogo para ajudar os outros a ficarem mais espertos do ponto de vista financeiro e estava ansiosa para ouvir mais a respeito de seus projetos. Meu marido e eu marcamos um jantar com Robert e sua esposa para dali alguns dias. Embora fosse nosso primeiro encontro social, parecia nos conhecermos há anos. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Falamos de tudo, de esportes, teatro, restaurante e questões socioeconômicas. Falamos do mundo em transformação. Ficamos conversando bastante tempo sobre como a maioria dos americanos tem pouca ou nenhuma poupança para a aposentadoria, bem como sobre a quase falência da Seguridade Social e do Medicare. Meus filhos tinham que financiar a aposentadoria dos 75 milhões. Ficamos imaginando se as pessoas percebem como é arriscado depender de planos de pensão. A principal preocupação de Robert era o hiato crescente entre os que têm e os que não têm nos Estados Unidos e nos outros países. Empresário autodidata que viajava em torno do mundo para fazer investimento, Robert tinha conseguido se aposentar aos 47 anos. Ele saiu do conforto da aposentadoria porque tinha a mesma preocupação que eu tinha em relação aos meus filhos. Ele sabe que o mundo mudou, mas que a educação não mudou com ele. Na opinião de Robert, as crianças passam anos em um sistema educacional ultrapassado, estudando matérias que jamais usarão, preparando-se para um mundo que não existe mais. Hoje, o conselho mais perigoso que se pode dar a um garoto é vá para a escola, tire boas notas e procure um emprego seguro. Ele gosta de dizer: este velho conselho é um mau conselho. Se você pudesse ver o que está acontecendo na Ásia, na Europa, na América do Sul, estaria tão preocupado quanto um futuro financeiro seguro. E ele pode jogar... Ele não pode jogar pelas velhas regras. É arriscado demais. Perguntei então o que ele entendia por velhas regras. As pessoas como eu jogam por regras diferentes das suas, disse. O que acontece quando uma grande empresa anuncia um downsizing? As pessoas são demitidas, respondi. As pessoas sofrem, o desemprego aumenta. Sim, mas o que acontece com a empresa, em especial com uma empresa de capital aberto que tem ações na bolsa? Em geral, o preço das ações aumenta quando se anuncia, respondi. O mercado gosta quando uma empresa reduz seus custos salariais, seja mediante automação, seja apenas racionalizando o uso de mão de obra. Certo, respondeu ele. E quando o preço das ações aumenta, as pessoas como eu, os acionistas, ficam ricas. Isso é o que eu quero dizer sobre regras diferentes. Os empregados perdem, os proprietários e os investidores ganham. Robert estava descrevendo não apenas a diferença entre empregado e empregador, mas também entre controlar seu próprio destino e entregar esse controle a alguém. Mas para a maioria das pessoas é difícil entender por que isso acontece, disse ele. Elas só pensam que isso não é justo. E é por isso que é uma besteira falar para uma criança simplesmente: tenha uma boa instrução, disse.
É besteira imaginar que a formação oferecida pelo sistema de ensino preparará seus filhos para o mundo em que eles encontrarão depois de formados. As crianças precisam de mais educação, uma instrução diferente, e elas precisam conhecer as regras diferentes. Robert continuou: há as regras seguidas pelos ricos, há as regras seguidas pelos outros, que é 95% da população, disse. E os 95% aprendem essas regras em casa e na escola. E é por isso que hoje é tão arriscado dizer a uma criança simplesmente estude bastante e procure um emprego. Hoje uma criança precisa de uma boa formação mais sofisticada e o sistema corrente que não está atendendo essa necessidade. Não estou preocupado com quantos computadores há na sala de aula ou com quantos as escolas gastam. Como o sistema educacional pode ensinar o que não conhece? E como os pais podem ensinar seus filhos o que a escola não ensina? Como você pode ensinar contabilidade para uma criança? Ela não achará aborrecido? E como os pais podem ensinar a investir se eles próprios não são avessos aos ricos? Em vez de ensinar a seus filhos a busca da segurança, decidi que o melhor era ensiná-los a ficar espertos. Então, como é que você ensinaria uma criança sobre tudo isso de que estamos falando? Perguntei a Robert. Como podemos facilitar a tarefa dos pais, especialmente quando eles próprios não sabem do que se trata? Escrevi um livro sobre o assunto, foi a resposta. E onde está? Em meu computador. Está lá há anos, em pedaços. De vez em quando acrescento algo, mas nunca consegui organizar o material. Comecei a escrevê-lo depois de meu outro livro virou best-seller, mas nunca acabei o livro novo. Só tenho pedaços. Estava em pedaços mesmo. Depois de ler os capítulos, achei que o livro tinha méritos e que devia ser publicado, sobretudo nesses tempos em transformação. Concordei em ser coautora do livro de Robert. Perguntei-lhe de quanta informação financeira ele achava que uma criança precisaria. Ele falou que dependeria da criança. Ele sabia que, desde garoto, queria ser rico e teve a felicidade de encontrar uma figura paterna que era rica e que quis orientá-lo. A educação e o fundamento do sucesso, disse Robert. Da mesma forma que as habilidades acadêmicas são importantes, as habilidades financeiras de comunicação também são. O que se segue é a história dos dois pais de Robert, um rico e outro pobre, mostrando as habilidades que ele desenvolveu ao longo de sua vida. O contraste entre os dois pais oferece uma perspectiva importante. Apoiei-o, editei e compilei este livro. Para os contadores que o lerem, peço que suspendam seus conhecimentos acadêmicos e abram suas mentes às teorias apresentadas por Robert. Embora muitas delas contestem os próprios princípios contábeis geralmente aceitos, elas oferecem uma valiosa percepção de forma como os verdadeiros investidores analisam suas decisões de investimento. Quando nós, como pais, aconselhamos nossos filhos a ir para a escola, estudar muito e obter um bom emprego, fazemos isso muitas vezes em decorrência de um hábito cultural. Sempre foi certo fazer isso. Quando encontrei Robert, suas ideias de início me espantaram. Tendo sido criado por dois pais, ele foi ensinado a procurar dois objetivos diferentes. Seu pai instruindo o aconselhava a trabalhar para uma grande empresa. Seu pai rico aconselhava a ser dono de uma grande empresa. Ambas as trajetórias de vida exigiam instrução, mas os objetivos de estudo eram completamente diferentes. Seu pai instruído incentivava a ser uma pessoa instruída. Seu pai rico incentivava a contratar pessoas instruídas. Ter dois pais causou muitos problemas. O pai verdadeiro de Robert era superintendente da educação no estado do Havaí. Quando Robert estava com 16 anos, a ameaça de se você não tirar boas notas, você não vai conseguir um bom emprego, tinha pouco efeito. Ele já sabia que a sua trajetória era ser dono de empresas e não trabalhar para elas. De fato, se ele não houvesse tido no curso secundário um orientador escolar sábio e persistente, poderia não ter concluído os estudos. Ele admite isso.
Estava ansioso para começar a calcular seus objetivos, mas finalmente concordou que uma educação superior também lhe seria útil. Na verdade, as ideias deste livro são provavelmente muito externas e radicais para a maioria dos pais. Alguns estão tendo dificuldades até para manter seus filhos na escola. Mas à luz de nossos tempos em transformação, como pais, precisamos estar abertos a ideias novas e ousadas. Incentivar filhos a ser empregados e aconselhar nossos filhos a pagar mais do que o justo parcela impostos ao longo da vida, com pouca ou nenhuma esperança de aposentadoria. De fato, a maioria das famílias trabalha de janeiro a meados de maio para o governo, apenas para cobrir seus impostos. São necessárias novas ideias e este livro as oferece. Robert afirma que os ricos educam seus filhos de forma diferente. Eles ensinam aos filhos em casa e em volta da mesa de jantar. Essas ideias podem não ser aquelas que você escolheria para discutir com seus filhos, mas obrigada por olhar para elas. E eu o aconselho a continuar buscando. Em minha opinião, como mãe e auditora independente, o conceito de simplesmente ter boas notas e achar um bom emprego é uma ideia velha. Precisamos de novas ideias e de uma educação diferente. Talvez falar para seus filhos sobre lutar para serem bons funcionários e criarem sua própria empresa de investimento não seja uma ideia tão má. Espero, como mãe, que este livro auxilie outros pais. Robert espera poder informar a outras pessoas que qualquer um pode alcançar a prosperidade se decidi-lo fazê-lo. Se você for um jardineiro, um porteiro ou até um desempregado, você tem a capacidade de instruir-se e de ensinar a quem você ama a cuidar de si próprio financeiramente. Lembre-se que a inteligência financeira é o processo mental pelo qual resolvemos nossos problemas financeiros. Hoje estamos enfrentando mudanças globais e tecnológicas iguais ou até maiores que as ocorridas anteriormente. Ninguém tem uma bola de cristal, mas o fato é certo. À nossa frente, descortinam-se mudanças que estão além de nossa realidade. Quem sabe o que o futuro nos trará? Mas aconteça o que acontecer, temos duas escolhas fundamentais, a segurança ou a inteligência, preparando-nos, instruindo-nos e despertando o nosso gênio financeiro e o de nossas crianças.